eu recebi uma ligação na empresa. E aí a moça me passou a ligação e disse, tem um senhor que quer comprar madeira. Transfere, né? Vamos ver. Bom dia e tal. Eu queria ver aí para comprar madeira. Não, o senhor pode falar. Mas é contigo mesmo? Sim, é comigo mesmo. Aí ele falou assim, não tem nenhum homem para me atender? Meu Deus. Aí eu falei, olha, se o senhor quer comprar madeira que não vai ter jeito, o senhor vai ter que falar comigo mesmo, né? Poderia ter chamado o pai ou meu irmão, talvez, né? Mas era eu que cuidava, Sim. né? Não, o senhor vai ter que conversar comigo. Mas você entende de madeira? Não, acredito que sim. Vamos ver se eu consigo lhe atender, né? Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui da região oeste, recebendo as nossas personalidades para bater um papo com a gente, compartilhar suas histórias, no oferecimento das lojas Quero Quero, da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, da Vinícola Maier e do Embutido Serrano. E, Jonathan, vamos à apresentação da nossa convidada. A gente está há algumas semanas já recebendo mulheres aqui, né, Pois é. na nossa conversa. Privilégio. Criando um monopólio feminino aqui no Fala Mais, né? Com muito prazer, né? Porque sempre vem trazer informações bem agregadoras para o nosso público, né? E hoje a gente recebe ela que é nascida em Passos Maia, mora em Xanxerê, tem formação em administração de empresas, pós-graduação em produção e logística e MBA em comércio exterior. Ocupação profissional, administradora da LM Madeiras em Passos Maia. Leandra Mantovani, ela é... Mantovani não é estranho, né? Não, a gente já recebeu um Mantovani aqui. Tudo bem, Leandra? Tudo certo? Tudo bem. Seja bem-vinda a Fala Mais. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E desejo uma boa noite aos nossos ouvintes, né? E fiquei feliz, né, de fato, de estar aqui. Espero poder contribuir. E é minha primeira, como diz, é meu primeiro podcast. Esse negócio agora tá na alta, moda, né? Pois é. Mas né? assim, eu não sei o que vocês vão querer ouvir, né? Mas não se preocupe, porque os nossos convidados, a grande maioria, debuta em podcast aqui com a gente. E pra gente também é como se fosse sempre o primeiro. Sempre a gente tá aprendendo, né? Seja pelas histórias dos nossos convidados. Então, a ideia é Eu já essa, falei né? em off aí pra vocês também que eu acho muito legal, né? Esse negócio eu acho uma coisa inovadora, assim, Sim. né? Já é tempo que a gente vê, mas é bom que vocês tiveram a iniciativa de começar aqui na nossa região. Acho parabéns para vocês. Obrigado, aí. obrigado. E desejo que sejam de bastante sucesso. Muito obrigado. E é legal, Leandra, porque a gente recebe pessoas aqui de distintas áreas, né? Com formações diversas e sempre com conteúdo diferente. Então, agrega para nós, né? Muito. E agrega para o público que está acompanhando em casa. Com certeza. Eu até assisti alguns, né? A gente não conseguia assistir todos, assim, mas alguns a gente assistiu, né? E realmente é bem generalizado, assim, assuntos diversos. Isso é importante também, né? Não ficar só num foco, né? E atender tudo que é profissão e bem interessante. Eu gostei de assistir. A forma que vocês abordam é bem legal. Legal. E essa ideia de receber as pessoas, a gente tem na nossa essência, e inclusive eu comentei isso contigo, né? Externalizo para o pessoal aí que está em casa acompanhando. Que quando a gente faz esse convite, é justamente pensando, eu poderia estar tendo essa conversa apenas contigo. Mas como o conteúdo é bacana, então vamos compartilhar com mais pessoas, né? A gente está conversando aqui agora, mas as outras pessoas, elas também estão participando, de certa forma, dessa conversa, Sempre né? tem alguma coisa para contribuir, uma história engraçada para contar, né? Já vi historinhas engraçadas e tal. Então, é bom estar aqui. E agora ouvi você falando que tá com uma sequência de mulheres aí. Eu fico feliz também que a mulherada tá em alta também aí. Sou bem, assim, defensora aí do lado feminino, assim, de estar participando da sociedade, da política, das empresas, de liderança e tal. Não sou aquela feminista extrema, né? Não acho
Não é esse o sentido, mas de ver que as mulheres realmente estão mais participativas, né? E eu acredito muito na força da mulher, sabe? Ela tem bastante para contribuir. Estão cada vez mais presentes, né? Está mais Tanto presente, na lógico. política, no setor administrativo de empresas, que é o teu caso, né, eu ia dizer, tu é prova viva, tu administra hoje o negócio, né? Sim, eu administro com muito orgulho, eu adoro, sabe? Adoro. É um ramo, assim, que é mais... Sempre veio, né, do lado mais dos homens administrar, né? Madeireira, aquela coisa, parece mais um negócio mais masculino, né? Mas eu tive a felicidade de ter sido incentivada pelo meu pai, pela minha mãe, né? Desde pequenininha, né? E criei amor por isso, sabe? Já tive também na atividade do comércio, mas eu tenho uma tendência, assim, uma preferência pela indústria, pelo fato da indústria transformar e tal. E eu, sim, sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo trabalho, sabe? Adoro muito o que eu faço, né? Então, e vim desde 7 anos, né? Pois é, você se criou dentro desse ramo. Desse ramo. A empresa já é familiar, no caso, vem de família, né? Vem de uma sucessão familiar, inclusive, né? O início mesmo, as origens dela foi com o meu nono, né? O vô, né? Nós italianos dizemos nono, né? A LM, então, não é de Leandra Mantovani? É de Leandra Mantovani. Hoje, nós somos em 3 irmãos, né? Na empresa. Que é o meu irmão mais velho, que é o Leocir Mantovani. Aí vem eu, Leandra Mantovani, e aí a minha irmã mais nova, Lediane Mantovani. Todos com L. Então, a origem era antiga, lá do nono, Plácido, veio vindo. Só que daí Mas já era esse nome? Não, daí foi mudando, né? Porque era outro quadro societário, né? Sim. Então, veio com o nono, daí depois a outra geração. Então, eu já estou na 3ª geração, né? Mas é a mesma empresa, foi se... moldando. Foram saindo os sócios, daí foram criando novos quadros societários e tal. Então, mas a origem é a mesma, né? Veio lá do nono, né? Daí Isso há quanto tempo, Leandro? O nono começou em 1964. 64. Faz as contas, hein? Passa de 60 anos, 60 anos. 59 anos. História, né? Aí veio o nono, daí veio os tios e o pai, né? Que era uma sociedade. Aí depois que entrou nós, né? Nós estamos na 3ª geração, já estamos pensando em preparar os filhos. A 4ª já para assumir o negócio, para ir levando adiante, né? E você está há quanto tempo? Você falou desde criança lá, você está na empresa, então, né? A minha história é até engraçada, porque a mãe conta, eu não me lembro, mas ela conta, e como eu disse, se a mãe disse, é verdade, né? Eu tinha 7, 8 anos, e ela conta sempre que ela disse que ia me comprar uma máquina de costura, né? Aí disse que eu olhei para ela e disse assim, eu não quero máquina de costura, eu quero uma máquina de escrever. Aí disse que despertou isso. Opa, ela não... Porque a minha mãe é costureira também e tal. Não é, ela tá indo para outro lado, né? Aí, então vai lá, se é isso que tu quer, vai lá no escritório, vai lá ajudar teu pai, que era o tio Abílio e tal, né? E aí, me mandava lá pro escritório. Imagina que eu mais atrapalhava do que ajudava com 7, 8 anos, né? Mas, enfim... Foi ali que comecei a aprender a atender telefone, aprender a atender as pessoas quando chegava e tal. E foi indo. E foi indo. Daí tinha dias que ia para casa chorando. E ela sempre incentivando. Não, mas se é isso que tu quer, vai. Aí eu fiz aquele curso, sabe? Que na época não tinha computador, né? De datilografia? Eu nem sou tão velha também, né? Mas, enfim, eu fiz o curso de datilografia, que ele tá lá com os dedinhos, tinha o manual lá no escritório, eles me deram uma máquina, então, primeira coisa, vai aprender a datilografar, né? E lá eu fiz aquele curso, e é meio chatinho de fazer aquilo, mas eu fazia com muita empolgação. Fiz mesmo todo o curso, certinho, para pegar habilidade, né, nos dedos e tal.
Aí, assim, foi interessante porque eu fui pegando o mesmo jeito e fui gostando. E quando eu tinha 13 anos, a secretária lá da empresa pediu demissão e tal. E aí eles... Não, vai a Leandra assumir aí para fazer nota fiscal e duplicata, essa coisa. Eu estudava, ele na época tinha... Era ginásio, né? Agora é ensino fundamental. E passei a estudar de noite ainda no ginásio. Para poder trabalhar Trabalhava durante o dia dia. todo. Então, com 13 anos, eu já trabalhava o dia todo e estudava à noite, né? E fui me apegando. E fui. E nunca mais saí de lá. Mesmo estudei sempre em Passos Maia até eu concluir o ensino médio, que na época era 2º grau, né? E daí depois fiz faculdade em Xanxerê, né? Ia todo dia. Ia e voltava. No começo, meia sozinha. Não tinha transporte. Ia de carro. Ia sozinha, voltava e tudo certo, sabe? Foi meio que orgânico o teu início ali, então você foi Foi indo natural, né? Foi natural. né? E eu fui me apaixonando por aquilo, sabe? E a escolha da formação superior também foi muito por causa disso, então, do que você já estava fazendo dentro da empresa. Eu acredito que, principalmente por causa... E também, não tinha muitas opções de curso aqui perto, né? E não tinha condição de sair, estudar fora, então... Tinha que escolher um curso que ficasse por perto. Eu até fiz um semestre em Palmas, né? Fiz lá, mas depois abri o Xanxerê, eu transferi para Xanxerê porque facilitava para nós. Aí tu não tinha muita opção, era administração, contabilidade, pedagogia. Então, o lado de pedagogia não tinha interesse e tal. Ou era contabilidade ou administração. Fui para o lado de administração. Depois acabei fazendo vestibular para direito, passei, fiquei na dúvida. Será que mudo, não mudo? Acabei ficando em administração. Isso durante o curso? Durante o curso, Fiz direito porque eu queria fazer direito, né? Fiz e passei. Daí, na hora de decidir, não. Fiquei na administração. Vou manter. Você já estava mais ou menos o quê? Na metade? Na metade, já, né? Aí fiquei na administração e não me arrependo, assim, sabe? Em que momento você assumiu justamente a administração mesmo da empresa? Porque hoje tu tem um quadro societário com teus irmãos, mas esse processo das mudanças do quadro, né? Eles foram acontecendo no decorrer da história. Isso. Então, enquanto isso, daí tinha o nono, daí depois assumiu os tios e tal, eu só ia lá incomodar nesse tempo, né? Aí depois foi abrindo os sócios, ficou só o pai e o tio, né? Depois ficou só o pai. E aí o pai sempre fez isso com nós três, assim, eu vejo ele com uma maestria muito grande na forma que ele foi passando para nós a sucessão, sabe? Ele, aos poucos, assim, não teve... agora você vai assumir. Não foi brusco, foi gradual. Foi inserindo. Foi gradual. Hoje eu percebo como ele foi inteligente em passar para nós, né? E é uma coisa que me preocupa também, fazer a sucessão, né? Porque a gente vê muitos casos de empresas que, às vezes, o pai é muito centralizador, né? E não passa para os filhos. E daí, às vezes, dá algum fato, assim, que o filho precisa assumir e ele tá cru. Tá cru, tá por fora. Não tá preparado. Não tá preparado. Então, foi indo, assim, gradativo. Aí, o pai sempre, claro, era... O diretor era o pai, né? Mas eu estava sempre já bem por dentro de todos os assuntos. E o meu irmão também, que sempre... Nós dois sempre acompanhamos desde... de novinho, né? A minha irmã saiu para estudar, já ficou mais afastada um pouco, né, da empresa. Hoje ela voltou para a empresa também, ajuda nós também. Então, a gente assumiu mesmo assim, quando o pai ficou doente e tal, daí ele teve que se afastar, então a gente assumiu de fato, né? Os 3 irmãos já trabalhavam durante todo esse período aí, na época? Eu e o meu irmão. A minha irmã não, a minha irmã dela, ela já saiu estudar fora, né? Já fez o 2º grau em Xanxerê, depois ela foi estudar, fez faculdade fora também. Depois ela casou e foi embora para outra cidade, então ela ficou mais distante. Agora ela retornou para a empresa, assim, também não todos os dias, mas vem dar a contribuição dela também. Então nós somos em 3 que
que ajuda na... São da área também? Os teus irmãos? São da área de administração? A minha irmã, sim. Uhum. O meu irmão, não. O meu irmão gosta mais da parte de floresta, de mato, nessa parte aí. Ele cuida mais dessa área aí, que é importantíssima também hoje para a empresa, né? Então, ele gosta mais dessa parte. De administração, não é muito com ele, assim, não gosta da parte. Ficar no escritório ali, no ar-condicionado, né? Ele não fica, não. O negócio dele é lá fora, né? Então, mas é bom, né? Que cada um tenha... A minha irmã hoje está ajudando nós. Né? Hoje ela voltou a ajudar. Ficou mais na parte contábil da empresa, né? Uhum. Então, é bom porque os três conseguem atender as áreas ali, né? Não interfere na outra. E então já faz que a gente está assim administrando mais de 10 anos assim que assumimos de fato, né? Mas eu achei interessante e gosto de compartilhar isso a forma que o pai fez, porque ele foi fazendo aos poucos, tanto que quando ele ficou doente, precisou se afastar e tal, a gente não sentiu aquele baque, e agora? Foi tudo muito fácil para nós. Sim. Esse aos poucos que você diz, exemplifica um pouco, Leandro, para a gente entender, assim, para o pessoal entender que tipo de ações, de atitudes, práticas que ele colocou, assim, na mesa e foi repassando para vocês terem esse preparo. O que ele começou a deixar surgir algum problema, resolve. Hoje eu vejo, meu Deus, às vezes ele dizia, pode fazer do jeito que você achar melhor. Eu acho que muitas vezes ele viu que nós ia fazer coisa errada, sabe? E ele deixou fazer. Para nós aprender. Hoje eu vejo, disse, meu Deus, porque ele percebeu e deixou para nós ver o tamanho do resultado, o efeito que dá também de você tomar uma decisão errada. Muitas vezes nas decisões da empresa, ou eu desde pequena, quando eu te disse que eu ia lá mais incomodava do que ajudava, ele, ia pro banco. Ele me levava junto, né? Então, começou... tinha alguma reunião. Vai lá você. Ele já foi delegando para nós. Vai lá e vai percebendo a coisa. Quando a gente também passou por perengues, dificuldades na empresa, assim, sabe? Eu não aprendi, assim... uma coisa fácil, mas a gente teve muita dificuldade com mudanças na economia, de governo, crises econômicas que afetou bastante a empresa. Então, a gente também teve momentos difíceis que teve que aprender a lidar com as crises e como é que vai manter a empresa agora nos eixos ali, sabe? Então... não é bem assim, a empresa passa por momentos difíceis, né, também. Não é um mar de rosas, né? Não. E a gente, ninguém nasceu em berço de ouro, todo mundo sofreu, assim, para também ir aos poucos melhorando, né? Mas uma coisa que também você me pediu aí, como que você foi assumindo? Quando nós vendíamos, então, no começo, muito... Isso eu já estava com meus 20 anos de idade, 21. Estava na faculdade ali e tal. Eu sempre tentei conciliar também a faculdade com o meu dia a dia, com a realidade, né? Porque às vezes aprendi uma coisa lá na faculdade, chegava ali não era bem assim, sabe? Tinha que moldar um pouco para a coisa funcionar. E aí, nós abrimos clientes lá em Minas Gerais, né? Começamos a vender. E aí, tinha que ir visitar os clientes. E aí, quem que vai? Aí, ele falou assim, vai vocês. Imagina, eu tinha 21 anos. O meu irmão tinha 26. Peguem o carro lá e vão. E não tinha o WhatsApp, essas coisas, né? Era só no telefone, a comunicação. Então, vamos lá. Eu lembro bem uma história engraçada. Quando eu cheguei lá, o cara olhou para mim e disse... Eu acho que ele imaginava, sei lá, uma pessoa mais velha, né? E eu com meus 21 anos, uma né? mocinha. Ele, meu Deus, mas você é tão novinha. Eu falei, né? Então, também a gente tinha que ganhar credibilidade do cliente. Não é porque é nova que não vai fazer um trabalho sério, né? Então, sempre procurando também, de forma responsável, né? Atender bem o cliente e tal.
Mas o teu pai, ele estava, pelo que dá para sentir, ele estava sempre por cima ali, supervisionando, né? Sempre, sempre. Como você falou, algumas coisas que ele soltava bastante a rédea, inclusive ele já sabia que estavam sendo tomadas atitudes por vezes erradas, mas ele deixava para vocês justamente para aprender. nós também ver o resultado, né? Que, né? Claro, imagino que quando era uma coisa mais grave ele intervinha, né? Mas quando era coisa simples, deixa acontecer para você perceber que... Para você ter o feedback, né? E para você aprender com os erros, né? Porque na maioria dos erros, você aproveita, né? Tem os Você ensinamentos, tem, né? com certeza. Eu acho que quando você comete um erro, eu pelo menos faço isso. Peraí, o que eu vou tirar de proveito com esse erro, né? Vamos aproveitar o erro também, né? Exatamente. É um aprendizado, né? Um aprendizado. É uma forma de aprender, né? Isso é indiscutível. Histórias, assim, que ele foi largando e eu admiro muito, assim, a forma que foi, né? Infelizmente, a gente perdeu ele no ano passado, né? Mas ele deixou muito bem ensinado, Sim, né? Um legado, bem, né? fez a sucessão perfeitamente, não... Que legal. E o setor de vocês, então, ele é indústria, né? Como é que é você trabalhar no dia a dia com várias pessoas? Porque eu acredito que, no caso de vocês devam ter diversos funcionários, colaboradores, terceiros, pessoas que vêm, pegam digamos, a carga de vocês. Eu não sei como é que funciona essa parte do dia a dia mesmo, né? Mas você precisa lidar com inúmeras pessoas todos os dias, sejam elas colaboradores diretos, sejam os teus fornecedores ou a quem você fornece, né? Sim, mesmo porque como a empresa é pequena, né? Então, a gente acaba fazendo várias atividades na empresa. Eu não fico só lá no comercial e conversando só com meus clientes. Não, né? É como você falou. Eu tenho que conversar com o funcionário, com o fornecedor, com o terceirizado, com o prestador de serviço. Então, são várias pessoas que você tem que aprender a lidar e pegar a manha de cada um. É uma empresa pequena. Hoje a gente tem 60 funcionários, né? Tenho funcionários dentro da empresa. Diretos. Aí tem alguns prestadores de serviço também que fazem parte da empresa. Destes, eu tenho um orgulho imenso de dizer também que eu tenho 35% do quadro que são mulheres, né? Que legal. Que tem bastante gente que acha que mulher não pode estar trabalhando na indústria, mas pode, né? E fazem um trabalho muito bem feito, né? Até eu sempre brinco com essa ideia, vamos aumentar o número de mulheres aqui da empresa, porque... Mas esse percentual no operacional mesmo? No operacional, da fábrica, sim, dentro da fábrica, na produção. Não, porque no escritório a gente é 3, 4 mulheres, né? Mas o restante está tudo lá na fábrica. Inclusive operadoras a gente tem também, né, dentro da fábrica. E trabalham muito bem, né? É só você abrir espaço que tem. Sim. E elas têm capacidade. A única coisa que eu sempre digo para as mulheres, para as nossas funcionárias, que nos limita um pouco, que algumas atividades influenciam em relação ao físico, ao peso, coisa assim, que a gente tem que levar em conta. Eu acho que por né? conta disso, a profissão em si, né, a atividade em si, ela sempre foi muito relacionada ao homem, né? Ao masculino, justamente pela condição física. Mas que hoje melhorou muito também, né? Sim. Hoje as empresas não é mais aquela robustez que era. Né? Hoje já é mais automatizado, já se preocupa muito com a ergonomia do funcionário, tudo isso é levado em conta, né? No passado, realmente era complicado mais também, bruto, mais pesado, né? Então, hoje facilitou muito, muita tecnologia. Hoje a gente também tenta aproveitar dentro da empresa para melhorar, né? A empresa tem que ter essa preocupação também de melhorar o bem-estar do funcionário lá dentro, de que consiga ter um conforto maior também, né? Porque... Sim. E esse ponto de ter mulheres nesses outros setores que até então eram dominados pelos homens... A própria mulher tem uma característica muito específica, na sua grande maioria, que é
a atenção aos detalhes, na execução mais primorosa do que está fazendo, né? E isso é difícil você ter na grande maioria de homens. É uma característica muito específica, lógico, você pode desenvolver isso no sexo masculino, mas parece que esses pontos são mais naturais nas mulheres. Quando vai para o setor de acabamento, embalagem, elas têm uma tendência a ter mais atenção aos detalhes. Isso é natural mesmo da mulher também, de ser mais atenta a isso, né? E essa própria atenção, ela pode ter benefícios nos outros setores que até então poderiam ser vistos como mais rústicos. Então, a mulher, ela traz um toque diferente. Ela traz essa percepção mais detalhada. Mas eu vejo hoje as grandes empresas que a gente acompanha, ou às vezes visita também, né, e tal. Eu vejo mulher... que nem, por exemplo, essas empresas maiores, Klabin, Bernec, que é do nosso ramo, que a gente acompanha eles. As mulheres estão lá no reflorestamento, no plantio, estão operando máquinas mais pesadas. Esses dias também estava vendo uma reportagem, a parte de manutenção, né? Parte mecânica de máquinas. Sim. Um setor lá todo, as mulheres. Então, profissões que antigamente eram exclusivas dos homens, né? Dos homens, hoje, e elas estão cada vez mais mostrando inseridas. que tem condições de fazer. E o mercado está absorvendo, né? Essas mulheres. E o nosso setor madeireiro, felizmente, também, aos poucos, vem melhorando e está conseguindo empregar mais mulheres. Tem uma história interessante também das mulheres, que eu falei que eu defendo e tal. Eu não sou aquela feminista extrema, mas eu defendo bastante o trabalho da mulher. Em uma certa ocasião, eu recebi uma ligação na empresa. E aí, a moça me passou a ligação e disse, tem um senhor que quer comprar madeira. Transfere, né? Vamos ver. Bom dia e tal. Eu queria ver aí para comprar madeira. Não, o senhor pode falar. Mas é contigo mesmo? Sim, é comigo mesmo. Aí ele falou assim, não tem nenhum homem para me atender? Meu Deus. Aí eu falei, olha, se o senhor quer comprar madeira que não vai ter jeito, o senhor vai ter que falar comigo mesmo, né? Eu poderia ter chamado o pai ou meu irmão, talvez, né? Mas era eu que cuidava, né? Eu falei, não, o senhor vai ter que conversar comigo. Mas você entende de madeira? Não, acredito que sim. Vamos ver se eu consigo lhe atender, né? Então, tinha muito ainda. Tem ainda também um certo preconceito, estrutural, né? Mas você tem que tentar mostrar que você é capaz, que você sabe. Não adianta também ficar se vitimizando. Eu sofri preconceito. Não. Vamos mostrar que você Na prática. Capaz. Então, tem essas situações, sabe? Tem isso, mas... Sim. Você citou, né, Leandro, esse exemplo de preconceito, né? Um exemplo de preconceito que você viveu e é uma experiência que você passou. O preconceito, ele foi uma barreira, foi algo desafiador para você seguir na profissão, continuar na administração? Para mim, não. Não foi barreira para mim. Uma, porque eu acredito que como eu me criei lá dentro, então foi fácil de eu ir... eu sempre levei essa situação mais tranquila, assim, nunca me incomodou isso, sabe? Sempre levei mais na brincadeira. Vamos ver se eu consigo lhe atender. Eu acho que, né? Não, para mim, não. Eu não... Tem, a gente vivencia, mas eu não me pesa, isso não me incomoda, sabe? Leva na boa, assim... Porque a gente depois mostra que é capaz, né, de atender. Teve uma outra situação que também, numa ligação também, me ligou e começou a me pedir um monte de detalhe. Mas e a madeira pode ser assim, pode ser assado, e pode ter ranhuras, e pode ter um abaulado assim, quantos graus. E eu fui respondendo tudo que ele pediu, mais técnico, né? Aí, no fim da conversa, ele disse, nossa... Eu não imaginei que uma mulher seria capaz de me responder tão claramente, né?
Que comentário, né? É, tava testando, né? Não, daí ele falou assim, ele é muito, muito educado, ele disse, porque geralmente é os homens que atendem essa parte, né? E ele disse, eu vi que você conseguiu responder muito bem. De fato mas as mulheres vêm mostrando e assumindo esse papel também, né? Isso é em vários setores, né, que a gente vê que vem mudando. E é ótimo isso, né? Depois, como eu falei para vocês, eu sempre tentei conciliar o que eu estava aprendendo lá na faculdade, eu sempre tentava trazer para dentro da empresa, né? Fazer valer, né? O que estava investindo lá. investindo E eu vice-versa também. Às vezes eu chegava lá e questionava o professor, peraí, o que tu falou não tá dando muito certo lá na empresa. Teoria é uma coisa, prática é outra, né? Não tá fechando, né? No caso de vocês também deve acontecer, né? Porque lá tudo dá certo lá, tu aprende, tudo maravilhoso. Chega na hora, tem os imprevistos que tu tem que começar a aprender a lidar. Mas aí eu tinha muita vontade de partir para exportação, sabe? Eu achava que era importante para a empresa evoluir ao ponto de você fazer exportação e tal. E na época nós não exportávamos. Na época quando? Na época da faculdade, assim? né? Quando eu estava indo para a faculdade. Isso foi em 2007, né? 2008. Porque até então só vendia para o mercado interno. Só mercado interno, E aí, aquele mercado interno já não estava mais me satisfazendo, assim, sabe? Queria ir melhorando. Aí eu peguei aqueles produtos e comecei a fazer conta e levei para o professor de estatística e ele me orientava lá, vai lá e faz assim, e faz o tempo, e foi me explicando como é que era para mim fazer. Aí chegamos à conclusão, não está rendendo isso aqui não. Ele falou, vamos melhorar. Eu quero chegava na faculdade, eu quero chegar ao ponto de ter uma qualidade, de conseguir atender a exportação, porque também não era chegar lá, vou exportar. Porque os critérios são diferentes também, né? Tem uma rigidez diferente, né? Até hoje tá menos burocrático, né? Mas no começo até a parte documental era bem burocrático, cheio de... Aí eu ia levar para o professor também, me ajuda aqui que, né, eu estou precisando. E foi assim que daí a empresa também começou a dar os primeiros passos para partir para exportação também, né? Então, eu sempre tentei pegar o lado bom da universidade, né? E pegar as minhas pendências lá da empresa e juntar tudo ali para tentar ir evoluindo. E assim que a gente entrou na exportação, daí começou com um pouquinho, mais um pouquinho e foi indo, né? Hoje o nosso mercado é 95% exportação. Isso começou então há cerca de 15 anos, mais ou menos. 15 anos, O produto de vocês, né, LM Madeiras, mas o que da madeira, né? No caso, que produto sai da fábrica de vocês e vai para exportação? Então, voltando lá no começo de novo, quando era do tempo do nono lá e tal, eles trabalhavam com as madeiras nobres, né? Que aqui todo mundo fala que tinha muito pinheiro, embuia, era esse madeira serrava e vendia. E como todo mundo sabe também, com o tempo foi ficando escasso, foi dificultando para fazer esses cortes desse madeira. Então começou... Aí veio um período que trabalhava com a canela e tal, mas eu peguei a parte que já começou mesmo com as madeiras reflorestadas, né? Que é o pinus, né? No começo tinha bastante resistência o pinus também, né? Porque dizia que era madeira fraca, que isso e aquilo. Mas é o que a gente tem até hoje, é a madeira que domina aí, né? Porque refloresce e tal. Então, aí, a nossa madeira hoje é pinus. O nosso produto é pinus. Aí fazia aqueles pré-cortados, então secava a madeira, plainava e vendia. Era o produto que se vendia muito para a fábrica de móveis, né? E que eu comentei antes. Vendia as tábuas, no caso, já prontas? Vendia pronta, já na medida que o cliente desejava. Chegava lá na indústria de móveis e ele montava. Só fazia montagem. Já te pedia
no tudo os comprimentos, largura, espessura, e você deixava pronto ali na fábrica. Ah, certo. Já fazia todo o refinamento ali. Isso ali, deixava pronto, embaladinho e ia pro... Chegava na indústria moveleira, eles montavam o móvel, né? Aham. Isso é o pré-cortado, né? Que a gente produziu muito. Aí que eu comecei a sentir a necessidade de partir para um novo negócio. Sim. Que até então esse tipo era para mercado interno. Né? Vendia muito para Minas, São Paulo e tal. Rio Grande do Sul também a gente vendia bastante. Mas aí, não, vamos subir aí, vamos tentar fazer exportação. Aí, na exportação, nós entramos com um novo produto, que é o painel, que a gente produz até hoje, né? Que vem uma coisa interessante, porque aí você faz, tipo, essa mesa aqui, você faz com um painel de pinos, né? Pinos in natura, você cola as chapas, ou não? As ripas, assim, uma do ladinho da outra, né? Que a gente chama, né? Então, tu sai as peças estreitas e você vai colando até chegar na largura desejada, né? Claro, tem uma limitação também. E no comprimento também. Inclusive, quando eu fiz o meu TCC da faculdade também, o meu projeto foi um melhor aproveitamento da madeira. Porque nessas idas e vindas com os professores também a gente concluiu que nós jogávamos muito madeira fora. Sim. Né? Aí o meu TCC foi baseado nisso também, de como aproveitar melhor a madeira, né? Então, a gente fez o estudo para aquisição de máquina para fazer essa colagem da madeira. Colar, que nós chamamos de finger, né? De colar no comprimento, para você... Essas madeirinhas que de 10, 15 centímetros, jogava-se fora. São os recortes, no caso? Jogava de lixo, né? Vai pro lixo. Vai pra caldeira. Claro, mesmo indo pra caldeira, você vai ter uma finalidade lá de queimar, de gerar vapor e secar a tua própria madeira. Mas poderia ser melhor aproveitada, ter um rendimento melhor, né? E daí... Fizemos o TCC. Depois, a minha irmã, quando se formou em administração, também fez o TCC também na parte voltada de produção de painéis. Tudo sempre, a família inteira ali envolvida para melhorar a empresa, né? Sim. E buscamos até hoje sempre a melhoria, né? Hoje é o carro-chefe Hoje o painel é o carro-chefe. Tanto é um produto mais vendido. Deixa eu ver se eu tô certo. O que vocês chamavam de lixo lá atrás, né, o que não conseguia aproveitar, que eram esses recortes, hoje é o carro-chefe da empresa. É o que vocês mais fazem. Vocês primeiro transformam toda a madeira nos recortes para depois fazer os painéis. O que você puder aproveitar dela inteira, você aproveita, né? Certo. Aí a madeira que não deu, a peça tem um defeito ou coisa assim, você... recorta ela e daí faz o processo de colagem. Daí você deixa ela, emenda vários pedacinhos como se fizesse lá. Um preenchimento ali naquele emenda espaço. Vários pedacinhos, né? Com cola. Tem o processo de fresa, né? Que faz os dentinhos lá e cola de volta. Aí tu cola no comprimento a peça e cola na largura também. Então, para você fazer uma mesa do tamanho dessa tua aqui, de pedacinhos de madeira, Entendi. E antes era jogado fora, né? Esses painéis são utilizados, por exemplo, a mesa, no caso, e para que outros fins? Quais são as finalidades? Porque tu disse que isso aqui que é o que vai para exportação. Esse tipo de material, ele tem mercado para venda aqui dentro? Tem também. Eu tenho alguns clientes ainda no mercado interno também. Mas e para que utiliza, então, ele? Então, aqui nós utilizamos muito para produção aqui no Brasil, para móveis ainda, né? Ainda é o cliente... potencial é o móveis. Usa bastante para móveis. Como eu disse, teve que usar o pinus mesmo, tendo uma certa resistência no pinus, mas hoje a madeira para móveis ainda também é a mais... O eucalipto também, né? Eucalipto também. Mas é muito utilizado para móveis. E para exportação, a gente lá vende muito para móveis também, para construção civil. Eles têm bastante o costume lá, os europeus, os norte-americanos também, de você vender o produto lá no mercado. Você tem uma ideia, já faz o painel na empresa hoje, já vai com o código de barra, né? Alguns vai plastificado individualmente
e vai para o mercado. E direto para o consumidor final. Exatamente. Para o varejo. Exatamente. Aí lá um leva para casa para fazer uma estante, o outro leva para fazer a casinha do cachorro. Eles têm bastante esse costume, né? Sim. E vai para o mercado. Tu vai lá visitar, vai lá no mercado deles para ver. Tá lá para vender o teu painel. Um produto normal, assim, né? Da forma como saiu da fábrica. Da forma como sai da fábrica. Por isso Sim. também a gente tem uma preocupação em fazer o produto Sim. com uma boa aparência, né? Mais bem acabado possível, né? Tem que respeitar as exigências, as medidas, tudo dentro dos padrões, né? Porque vai realmente lá para o consumidor. Pois é, você falou em algumas exigências, burocracias para entrar nesse mundo da exportação, mas, por exemplo, o que foi mais importante, ou o que nesse arcabouço assim, foi fundamental e necessário para vocês conseguirem entrar no mundo da exportação? A empresa idônea, né? Tem que estar em dia, essa é a principal, né? Senão tu não entra. Tem que estar bem em dia. A parte de tributos, tudo, certidões ali, tudo alinhado. Parte ambiental também é muito importante, né? Você tá com as licenças, tudo em dia. Tem que fazer inscrições no radar, Receita Federal. Hoje tá bem fácil de fazer isso aí, né? Hoje tá bem prático. Na época eu lembro que foi mais sofrido, mais difícil, mas aí conseguiu tinha fazer. que ir atrás do profissional específico para dar o suporte para isso daí? Tinha. Eu fui sozinha, fui fazendo, não fui atrás mesmo. Né? Fui lá, fui falando com os fiscais e fui me virando. O contador também ajudava muito, né? Porque, hoje tá fácil também, desburocratizou bastante essa parte, felizmente, né? Então, e o principal é você atender os padrões que eles exigem de qualidade. Né? Então, esse é o principal, né? Sim. E por que na época, Leandra, a opção, a vontade, na verdade, de inserir a empresa nesse ramo de exportação em si? Porque existia uma demanda excessiva uma necessidade de demanda que o mercado a empresa não conseguia clientes dentro do mercado nacional e precisava exportar, ou porque existe uma relação de lucratividade maior mesmo na exportação? O ganho era melhor, mas claro, também uma das coisas também que era interessante, o volume, né? E ainda é assim também. Por exemplo, o cliente compra um container de uma medida única. Então, você acaba rendendo não só no valor de venda, assim, mas também na produção, né? Porque você produzir lá um container 45 metros de uma medida única é muito fácil facilita a produção, né? Você regula menos máquina. Otimiza o tempo, no caso, né? Ganha tempo, né? Muito. E no mercado interno, no jeito que nós trabalhávamos, era muita medida, muito picado, sabe? Sim. Então, aquilo você estava... Aí que entrou a faculdade, que me ajudou muito, né? E, poxa, você demora muito para... Tem que fazer muitas paradas de máquina. Porque daí... Estava produzindo ali, era 1.000, 2.000 peças. Regula para mais 1.000. Regula. Perca de tempo. Sim. E tempo é dinheiro, né? Então, começou a ver esse lado, né? Que, não, peraí. Então, a gente vai produzir mais, vai padronizar mais, vai ser mais rápido. Então, no mesmo tempo, eu vou conseguir produzir o dobro, né? Porque eu não vou ter tantas paradas, né? Sim. E foram análises que foram sendo feitas para melhorar a produção da empresa, né? Você comentou que lá atrás, quando foi abrir mercado em Minas Gerais, teu pai disse, vai você e vai teu irmão né, lá visitar cliente. Com o mercado exterior, como é que funciona isso daí? Como é que você faz para abrir mercado para as pessoas, sei lá, as indústrias, para quem você vai fornecer lá nos Estados Unidos, por exemplo, saber que existe a LM Madeiras que fornece determinado produto e eu vou fazer essa ligação. O que
quando nós começamos, então tem muito o que nós chamamos de trade, né? Que é uma empresa que, então, ela compra de você e ela simplesmente intermedia ali. Mas tu vende para trade, a trade fatura lá para o exterior. Começamos dessa maneira. Que é um intermediador. É um intermediador. Mas você vende para ele, ele simplesmente troca a nota fiscal lá e vende lá para os clientes que ele tem lá no exterior. Esse ainda é uma prática feita muito hoje. Funciona. Com o passar do tempo também, que a gente vai ganhando experiência e tal, aí a gente começou a fazer a venda já direta, né? Então, tem no mercado, tem os agentes, que a gente chama, uma espécie de representante, né? Que conhece o mercado lá e te conhece aqui. E ele, não, a LM tem condições de produzir painel, a LM produz degrau de escada, que é um produto nosso também forte. A gente faz muito degrau de escada, né, para o mercado norte-americano. A LM faz painel redondo. Então, ele sabe que tu faz, ele oferece lá. Aí é o agente, né? Um representante, na verdade. E aí... Só que a venda daí já é direta, né? Já sai da tua empresa para a empresa lá nos Estados Unidos, na França, na Itália. Pois é, nesse mercado do exterior, que país ou qual região, qual continente é o maior comprador de vocês? O nosso é Estados Unidos. Nosso é Estados Unidos. Vendemos para a Europa também, mas o principal é Estados Unidos. E hoje... Nós sempre tivemos a preocupação de melhor aproveitar o recurso, a madeira, sabe? Sempre teve essa preocupação na nossa empresa. Então, quando a preocupação de aproveitar os pedacinhos que estavam sendo jogados no fogo, depois a preocupação de fazer um produto já melhor... Porque hoje é mais difícil de você conseguir uma madeira larga, né? Sim. No passado, as toras eram... As árvores eram bem maiores, né? Tipo, era fácil de ter uma tábua larga. Hoje ela já cresce, não é. Mas não Hoje já não é fácil, né? Não tem mais a nossa embuia, os pinheiros, então você tem que criar com o pinus. Aí você deixar o pinus engrossar o suficiente aí para você também tirar tábuas largas, é muito tempo. Então, a solução é você ir emendando, né? E como eu disse, a preocupação nossa sempre foi de ir melhorando e aproveitando as sobras da madeira, sabe? E o outro produto que daí é mais novo, que a gente lançou agora em 2020, é o pellet. Que daí é um produto que você faz com a maravalha, com a seragem, com o cavaco. Aí sim, é também o pozinho, o pó da madeira. Você utiliza ele para prensa ele lá. E eu devia até ter trazido para mostrar para vocês. Poderia. E aí... O pessoal utiliza muito para queima hoje. É um produto que está sendo muito bem aproveitado para queima, então. Ele fica tipo um compensado. Ele é um granuladinho, né? Bem pequenininho. O pessoal brinca que parece ração de cachorro, e parece mesmo, né? E aí é só de madeira, tá? Não tem mistura... Só a serragem, no caso. Só serragem, maravalha ou... Enfim, só resíduo. Quando tu processa, ele fica tudo um pó mesmo, uma seragem. Aí, prensa ele, vai um pouquinho de amido, né, para fazer pra dar a liga. Só. E a água, a máquina vê se tá na umidade certa ou não. E é um produto que se vende muito também para exportação. E o mercado italiano consome bastante para queima nas casas. Sim. Para aquecimento nas casas. Sim. Eles consomem muito isso, porque lá é muito frio, né? Eles têm a preocupação grande com a energia elétrica, né? Então, eles consomem muito. Inclusive, o governo italiano subsidia bastante a compra dessas estufas para queima de pellet. E aqui no Brasil também está se expandindo bastante. Para queima em aviários, para aquecer os pintinhos agora no inverno, né? Utilização na indústria daí. Na suinocultura, o pessoal já está queimando para aquecer piscinas, a rede de hotéis também está começando a aderir.
E é um produto sustentável, né? Porque imagina, Sim. então, Você não tem dano nenhum ao meio ambiente. Você reaproveita, na verdade, que Isso. viraria lixo, né? Seria queimado na própria serraria em si, né? Sim, seria queimado, mas... Antigamente, me corrija, ó, eram feitos móveis também com isso, né? Ou não? Porque com esse compensado, né? Ainda tem também as fábricas de aglomerado e tal. Isso. Né? Mas eu não conheço muito é esse bastante processo. utilizado ainda? Ainda tem também. Sim. Tem também. Se utiliza bastante também. Uhum. Mas não é... Nós não produzimos. Vocês, quando vendem, exportam, não é para esse fim, por exemplo. É para queima. É outro produto, né? Outro produto, é outro processo. É outro processo. Vai já um monte de aditivos, já misturas e tal. É para virar combustível mesmo, né? Já esse nosso não, esse é com um fim específico de queima. E importante também, que é só madeira, que não tem mistura, nem pode ter misturas de outras coisas, de cola, essas coisas, porque daí o meio ambiente já não... Tu vai estar queimando outras coisas, né? Já fazendo um mal ali. Que o pessoal da exportação cuida muito disso, né? Peraí, tu vai queimar o quê? Tanto que passa por análises de laboratório lá fora também, para ver se teu produto está apto a fazer a queima, né? Porque não vai misturar lá qualquer coisa e sair no ar. Ele tem essa preocupação. Né? E nós também temos, então. Tanto que a empresa é certificada hoje para vender esse produto, tem que ser certificado, tu passa por uma análise e tal, para ver se tu está apto a vender, para fazer a queima, que não vai estar dando problema lá no meio ambiente. Ainda mais mercado exterior, Europa, né? Que os caras são tão rígidos, né? Sim, eles têm bastante essa preocupação, né? E eu acho que a gente tem que ter também como empresa, né, essa responsabilidade que se fala tanto hoje, né? Você tem que ter, né? Não vai sair... Pensar nas gerações futuras, né? Falou tudo. Também, né? Você tem que ter lucro? Tem, né? Porque a empresa precisa se manter. Claro que tem que ter lucro. Mas tem que ter lucro sendo responsável também, né? Sustentável, que se fala tanto da sustentabilidade, né? Então, tem que pensar no hoje, mas tem que pensar nos próximos, na geração futura que vem, né? Hoje nós estamos colhendo os pinos que o meu pai plantou, né? E ele colheu lá as árvores que o meu avô tinha algumas plantadas. Outros já eles colheram bastante as nativas também. Sim. Mas hoje a ideia já é de plantar, exato. Né? E essa é uma grande virada de chave, né? Da indústria, do teu segmento principalmente, porque lá atrás a origem dela é muito do extrativismo, né? É de você chegar no local, você pegar aquela floresta. Só cortava, né? Porque tinha, né? Existia, na época tinha. Né? Era natural. Era um recurso que estava ali abundante, inclusive, Isso. Né? E hoje você ter na tua indústria justamente essa visão social de responsabilidade com o meio ambiente, de você não só estar fazendo o extrativismo de uma floresta que foi plantada, né, por vocês mesmos, mas... pensando em outras formas de preservação do meio, né? Porque, querendo ou não, vai impactar diretamente no teu negócio, mas diretamente também na sociedade que você está inserido. Claro. Então, tem que ter essa preocupação também de manter a floresta, né? Eu tenho que respeitar lá a floresta nativa. Eu acho importante. Sim. Acho que realmente tem que ter um... Vocês têm áreas próprias de reflorestamento? Como Temos. Nós não somos autossuficientes, sabe? Ainda dependemos de terceiros. Mas a gente planta bastante. Hoje plantamos mais do que cortamos, né? Legal. E que nem eu falei, nós estamos colhendo o que o meu pai plantou. Sim. Então, aí eu posso pensar assim, não, até eu morrer, aí tenho pinos para cortar. Poderia pensar, né? Não, mas vamos plantar, vem a outra geração, tem meus filhos, tem netos, né, e tal. Então, mesmo que eu tenho uma filha, mesmo que eu não tivesse, né, tem que pensar na outra geração que vem. Então, tem que plantar sempre, manter a cadeia produtiva também da madeira, porque ela é bem significativa no nosso estado aqui de Santa Catarina. Ela representa bastante, né?
Então, nós temos que se preocupar com isso. Ou o próprio moveleiro lá. Eu penso, ele não deve só se preocupar, o cara me entrega a madeira ali e pronto. Se tiver condições, vai lá e planta. Né? Então, eu acho que tem que manter a cadeia ativa, e o próprio governo, eu acho importante que incentive o plantio de pinos, de eucalipto, que são árvores, espécies que vêm bem na nossa região, né? Quanto tempo demora, por exemplo, fiz o plantio ali, quanto tempo eu vou conseguir fazer a colheita e levar para serraria? Então, você faz ali 12 anos. Tem todo o processo também do pino, de você fazendo desgalho, fazendo primeiro o desbaste para fazer uma seleção, né, das piores árvores para você ir melhorando a mata. Com 15 anos, 18 anos, para você já fazer um corte raso e tirar toda a madeira, né? Ou 20 anos também. Também está evoluindo bastante, né, na parte... De tempo, assim, está tendo uma evolução grande na parte genética das mudas. Sim. Então, cada vez vem Diminui. mudas melhoradas, assim, com crescimento mais rápido e qualidade boa, né, sabe? Sim. Boa qualidade. Então, também esse pessoal aí que faz o cultivo das mudas estão melhorando bastante as mudas. Mas ainda assim, né, um planejamento de longo É um investimento Longo, a né? longo Tipo, prazo, né? 15 anos, 18 anos para você fazer um corte, ter uma árvore boa, né? De um diâmetro bom. Então, aproveito hoje, né? 15, 18 anos, eu diria. No setor nosso, né? A parte de celulose já corta até antes, né? Porque daí é outro segmento também, né? outro, né? Mas mesmo assim, né? Por que é um longo tempo, bem diferente de você cultivar soja, por exemplo. Sim. Você vai lá, planta esse ano já, dali, não sei quanto tempo que é, mas ano que vem já, Mas 6 meses ali, né? já meses, tá colhendo. né? É no ano mesmo, né? Mas É a safra do ano, né? É bem diferente, né? Sim. E aí você pega uma folha de papel aí. Às vezes a pessoa acha que a gente usa a folha aí dos dois lados, aproveita o máximo que você pode daquela folha. Mas são muito pão duro, né? O pessoal diz. Não conhece o processo. Poxa, mas pensa, tu tem ideia do que é? Quanto tempo demorou para você chegar naquela folha de papel? Naquele caderno? E às vezes a gente... Aquela folhinha ali, às vezes, tem anos e anos e anos que ficou lá na floresta para poder crescer, né? Pensa bem naquela folhinha de papel que você às vezes pega e por lixo. A criança que tá desenhando lá nem tinha nascido ainda quando... Então, às vezes a pessoa interpreta mal você. É pão duro, imagina, uma folha de papel. Mas não é questão de ser pão duro. A questão é de você ser responsável, de pensar num mundo mais sustentável, de fato. Mas assim, aproveita aquilo. Você foi lá, plantou, cultivou, passou veneno, matou a formiga, ficou cuidando anos e anos. Aí chegou na hora do corte, processou, foi para a indústria, embalou, foi para o mercado. Chegou lá no consumo final, a pessoa... Fez um rabisco, joga fora, né? Aí, não é assim, né? Tem que começar a pensar diferente. E não só nesse caso do papel, própria energia elétrica, né? Aí vamos economizar energia. Claro que quanto você reduzir teu custo, você vai ter um ganho maior no final, vai ter um lucro maior. Isso também é importante. Mas não é só a questão do lucro, é a questão que, poxa, até a energia chegar para ti, essa iluminação aqui, não é simples, né? Sim. Tem todo um processo lá que veio para você gerar energia, né? Então, isso me parece que a gente tem que começar a pensar em diferente, né? Aproveitar melhor o que está sendo oferecido, né? Não esbanjar. Não esbanjar, não desperdiçar. Aproveita o recurso que tu tem ali fácil. Fica sem energia para te ver, né? Eu acho que foi falado bastante, né, sobre essa parte profissional da Leandra, né, da atividade dela, do dia a dia, desse processo de administração, do que é produzido na indústria, né, LM Madeiras. Mas a Leandra como pessoa, você
é natural de Passos Maia, hoje você mora em Xanxerê. Hoje, não sei, há quanto tempo você está morando em Xanxerê? Outro orgulho meu é descer Passos Maiense, tá? Então, se eu sou Passos Maiense, eu sou também Ponte Serradense, né? Porque como Passos Maia pertencia a Ponte Serrada, então eu sou Ponte Serradense também, né? Eu nasci ali, me criei ali em Passos Maia, então meu convívio social Com as pessoas dali. é dali, né? De igreja, de associação, de tal. Então, eu sou Passos Maiense mesmo. Por que eu fui morar em Xanxerê? Porque eu me casei, né? E meu marido morava lá, mora, né? E aí tinha emprego lá e um dos dois ia ter que ficar na estrada. Eu optei eu ficar na estrada, porque era mais flexível meus horários do que ele e tal. E aí optamos de morar lá. Isso há quanto tempo? Isso foi em 2002. Faz tempo já que eu fico circulando na BR-282. Eu já vi muita coisa nessa BR aí. Aí depois, então eu também estudava, então facilitava ficar lá, né? Fazia cursos, né? Então já que ia para casa, já aproveitava ia na pós, ia no curso, fazia um curso disso, curso daquilo e tal. Depois eu tenho uma filha, né? A Anitta. A mãe fala de mim lá, tá? Ela falou. Aí, Não vai deixar de falar de mim. Ela falou. A Anitta tem 11 anos hoje, aí começou a estudar lá. Então, permanecemos lá por conta disso. Mas eu brinco, eu vou Ela só... é xanxerense. Ela é xanxerense. Eu vou só dormir em Xanxerê, né? Porque imagina, eu saio às 7 da manhã. E chego em casa às 7h30 da noite. Então, pernoite, né? eu vou só dormir, né? E daí, tendo a mãe ali em Passos Maia, meu irmão também, acabo, fim de semana, feriado, ficando em Passos Maia. E a gente sempre diz, eu volto para Passos Maia ainda morar. Ainda vou voltar a morar ali, Tem né? esse plano. Tenho esse plano, né? Então, é só a questão da Anitta também crescer mais, né? E os estudos concluir. Então, é outro lugar, assim, que eu defendo, assim, não falem mal de Passos Maia, que eu gosto muito desse nosso lugar, da nossa região, assim. E é isso aí, por isso que eu moro lá, né? Mas o Você apego meu é mora aqui. em Xanxerê, mas vive praticamente Sim, em Passos Maia, né? Em Passos Maia, né? Como eu disse, o meu convívio é ali mesmo, né? Com as pessoas. O dia a dia tá acontecendo ali, né? A empresa tá ali, eu nasci ali, então tu tem aquele amor pelo lugar e pela empresa, tá investindo ali na cidade, e, plantando, a gente tem o plantios de pinos é quase tudo ali, né? Então, sim. Não tem como fugir, tu se envolve ali com aquele teu espaço, né? E a gente também sempre pensou assim, não, vamos investir aqui, onde tu mora, na cidade, né? Então, tu compra uma terra ali perto. Porque também, para nós, favorece pensar em investir perto da empresa, né? Vai sair muito longe e já começa Sim. Ter custos maiores, pensando em investimento em árvores, em plantios. Então, tu concentra mais próximo da empresa, né? Sim. Tu comentou ali da Anitta, tem 11 anos, né? E também comentou que você é a terceira geração, você e teus irmãos, a terceira geração da família na frente da indústria. Ela ainda bem novinha, mas você com essa idade já estava inserida lá dentro, né? Sabe que é uma preocupação que eu tenho? Eu pensei, gente, será que eu estou fazendo certo? Porque ela está ficando muito longe da empresa, né? Mas ela disse que vai ajudar a mãe, tá? Ela disse que vai, quando ela vai vir ajudar a mãe, ela sempre fala, mãe, eu vou lá te ajudar na LM. E aí, esses dias eu falei, acho que já está na hora de você começar a trabalhar, né? Aí eu tenho um acordo com ela, eu tô em falha, eu tenho que levar já um trabalhinho da empresa para ela começar a fazer em casa, né? No contraturno, que dela não estuda, né? É um teminha. E eu vou fazer mesmo, sabe? Para ela começar também a pegar o amor pela empresa e começar também a pegar responsabilidade. Claro, nada assim, né? Bem diferente do tempo que eu comecei, hoje já é diferente.
Mas para ela ir começando a sentir, né? Que você tem que ter responsabilidade. Então, ela vai ter uma tarefa, assim, ela já tá acordado com ela, de começar a fazer uns trabalhinhos também, né? Porque existe, então, essa tua preocupação de, da mesma forma que você veio de uma sucessão, que essa sucessão tenha continuidade. Eu tenho essa preocupação, sabe? Aham. Eu já tenho um sobrinho que trabalha conosco que tem já 26 anos. Que é do meu irmão, né? Já tá lá com nós. Então, ele já tá Sim, já tá bem tá inserido já tá no bem processo. encaminhado com o processo da empresa, né? E eu espero conseguir fazer também uma sucessão assim, que eles consigam ir administrando a empresa, né? Eu sempre disse, o meu objetivo de vida também é o quê? É administrar a empresa assim, com... Como é que eu vou te dizer? Com solidez, né, e tal. Porque outros casos que eu gosto muito de observar, assim, o que ocorre às vezes, né? De ver que quando assume que o pai faz a sucessão, às vezes os filhos não conseguem mais administrar. Então, eu tenho essa preocupação, né? De que os filhos consigam ir administrando, né? Não quebrar a empresa, né? Eu sempre, não, peraí, eu não posso quebrar a empresa, eu tenho que fazer render, né? Tocar a empresa de forma correta, né? Então, eu sinto essa responsabilidade e eu acho que tem que passar para eles também, né? Que evolua e que progrida, né? Sim. Que tem essa... Como que é o teu dia a dia, Leandra? Fazendo agora uma mescla, né? Entre o profissional, o pessoal também, né? Dá um parâmetro, assim, o pessoal entender como é que é o teu dia a dia. Tirando os momentos que tá na estrada, em deslocamento, né? Eu passo bastante tempo na estrada. Então, meu dia a dia é bem acelerado. Então, eu acordo já cedo, já tomo um café rápido e já embarco na estrada, já tô na estrada. Passo 2 horas praticamente do meu dia na estrada, né? Aí eu venho, trabalho e saio, vou para reunião e lido com o pessoal lá, com os funcionários, com o fornecedor e com o cliente, muita telefone, a minha lida, bastante telefone, WhatsApp e tal. E aí lá eu vou embora, e lá eu faço academia também, porque tem um lado que também eu acho importante, né? Para você se manter... É o cuidado pessoal, né? Pessoal, então, academia, faço uma coisa que eu gosto muito é yoga, que eu faço também yoga, que é uma atividade que eu considero, assim, que ajuda muito no meu equilíbrio, assim, sabe? De corpo e mente. É uma atividade que eu pratico e me fez muito bem, né? Legal. E sou muito família, assim, porque eu vejo que eu já sobra pouco tempo já para ficar com o marido e com a filha, né? Então, eu tenho que tentar aproveitar esse tempo também. Quais são os programas familiares, por exemplo, que vocês gostam de fazer juntos? Fazer uma janta, um passeio? A gente gosta muito de viajar, né? E assistir televisão, canita, e fazer as tarefas dela. A gente é bem participativo. Nós temos o costume lá em casa de montar muito quebra-cabeça, né? Que é uma dos meus hobbies e que eu consegui transferir para ela. Ela também gosta muito. O gosto veio de ti. Vem. Você gosta de montar o quebra-cabeça. Gosto de montar quebra-cabeça. Quando eu estava grávida dela, eu passei a gravidez inteira montando quebra-cabeça. E é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque às vezes vai ter 1 da manhã lá montando quebra-cabeça, né? E ela pegou. Ela gosta também. Então, passa. Não tem nada, assim, extraordinário. É uma família normal, né? Que faz caminhadas, a gente sai junto, vai passear e tal. Daí vem visitar a avó. Eu faço muito isso de trazer ela para cá, para tentar fazer, como ela não fica todos os dias, mas os fins de semana, para pegar esse... O ritmo da cidade e o também, amor, né? pela empresa, pela comunidade aqui também, né? Então, eu faço muito isso. Eu tô sempre com ela para cá. Nas férias, ela fica ali. Nas férias, ela fica comigo ali, daí... Que ano ela tá? Ela tem Na 11 escola? anos, ela tá no 6º.
Sexto ano. Sexto ano. E ela já decidiu o que ela quer cursar profissionalmente? Agora ela fala que quer ser juíza. Juíza. Ela fala que quer ser juíza. Mas, mãe, eu vou te ajudar lá na empresa. Eu vou ficar te ajudando lá. Sempre deixa muito claro isso, né? Ela diz que quer ser juíza, né? É nova ainda, né? Sim. Então... Mas, e vai muito de você fazer essa inserção dela no ambiente de trabalho, no caso ali, se o objetivo é tê-la como sucessora, que isso seja natural, da mesma forma que foi natural para ti, né? Para você, desde pequenininha, lá inserida dentro da empresa, chegou o momento que quando você viu, você já fazia parte natural, da empresa. Né? Então, com ela, talvez aconteça o mesmo. Talvez sim. Mas eu, mesmo assim, claro que eu vou incentivar. Mas eu também sempre falo para as pessoas, tem que fazer o que gosta, né? Assim, né? Não pode ser nada impostor. Vai procurar eu quero fazer jornalismo, né? Se te agrada, eu acho que você... Eu sempre falo pro pessoal lá, pros funcionários, nas reuniões, gente, a maior parte do nosso tempo é no trabalho, né? Então, tem que buscar fazer algo que você realmente goste de fazer. Claro que você tem que pensar numa profissão também que seja rentável. Compreendo que sim, mas não só pensar no financeiro, tem que pensar no teu bem-estar, no teu, né? Passa ali, como eu, praticamente fico 12 horas em função do trabalho. Aí as pessoas me perguntam, poxa, você não cansa de vir todo dia? Pegar a BR? Não. Eu não canso, porque eu venho feliz trabalhar, né? Agora, se eu não gostasse de trabalhar, com certeza seria um calvário. Ia ser um empecilho grande, né? Pegar essa estrada de novo e tal. Eu venho feliz de trabalhar. Volto para casa também, feliz. Então, se ela achar de tomar outros rumos, não, eu vou fazer. A tua parte foi feita, né? Tá sendo feita. Vamos respeitar. E é importante que faça o que gosta. Porque vir ali na empresa para trabalhar só porque a mãe quer, não é legal, né? Sim. Não vai dar certo. É certo que não vai dar certo. Sim. Você falou da tua mãe ali. A tua mãe, ela mora em Passos Maia ainda. Mãe também. A mãe é nascida ali também. Né? E o teu pai foi o teu grande incentivador na parte de te inserir na empresa. Foi o pai. Isso, né? A mãe incentivava que fosse, né? E o pai, eu sempre disse, o pai era meu espelho. Teu mentor. Eu sempre o pai, né? E a tua mãe ali dando força também. Sempre dando força. A mãe sempre foi uma base muito forte na família, né? Porque nesses momentos, que nem eu falei para vocês, que teve os momentos difíceis, assim, da empresa, de dificuldades mesmo, né? De crises, né? De ter que se reerguer, digamos assim. A mãe foi ponto-chave, né? De dar base na família, assim. Eu era menininha, assim, a mãe lidava com vaca de leite, tirava leite, vendia leite, aquela coisa. Então, naqueles momentos difíceis, ela segurou as pontas em casa. A mãe foi muito, até hoje, uma pessoa muito forte, de fibra, de coragem. E sempre passou isso para nós, sabe? Nunca... Então, no momento bem, quem segurou foi ela, sabe? Ela sempre teve garra mesmo, mãe, e foi forte em incentivar. Porque eu sempre brinco com meus sobrinhos e minha sobrinha também que está começando. Nós não tinha salário também não, sabe? Eu e o meu irmão trabalhava porque tinha que ajudar para a empresa andar, sabe? Quando tudo começou, assim, que nós assumimos ali, não tinha salário. Até quando ela começou, tem a sobrinha que está começando também vai lá na empresa, que nem eu ia, né? Assim, né? E aí, eu lembro o dia que ela foi me pedir serviço, daí ela falou, tia, vim ver se dá para mim vir trabalhar aqui, fazer alguma, para começar a aprender, né? Eu falei, dá. Daí... Ela falou, eu falei, o salário, como é que vamos fazer? Ela falou, não sei. Mas tu quer ganhar alguma coisa? Ela falou, eu quero. Aí eu falei assim pra ela, então tá bom. Sabe quanto que eu vou te pagar? Quanto? Vai lá e pede pro teu pai quanto ele ganhava quando ele começou também a trabalhar. E aí eu vou te pagar a mesma coisa. Vai lá e pede pra ele.
E ela foi e pediu. E o meu irmão disse, não ganhava nada, né? E ela voltou, ele falou que não ganhava nada. Eu falei, é verdade, não ganhava mesmo, porque foi em momentos que a gente teve que, assim, dar o nosso trabalho mesmo, de fato, para fazer a coisa reerguer nesses momentos de dificuldade, para fazer voltar a ter lucro na empresa. Enquanto isso, a mãe que segurava as pontas em casa. E, nossa, a mãe foi... É até hoje uma mulher muito guerreira e forte. Sim. Encara, não foge da luta, sabe? Então, o meu espelho sempre foi o pai mesmo, na administração, na empresa. Sempre admirei a forma que ele conduzia. Mas a mãe sempre foi incentivadora, assim, de dar coragem, né? Hoje, como eu tenho a filha, agora eu penso, poxa, minha mãe... Eu ia para a faculdade, quando eu comecei a ir para Xanxerê, que eu transferi de Palmas para Xanxerê, não tinha transporte, eu ia de carro sozinha no começo. Aí pensa, tinha 18 anos e eu ia sozinha. Voltava, né, 11h30 da noite, 11 horas, 11h30. Não tinha asfalto na época também, né? Esse que era o detalhe. Não tinha o tal do asfalto. Aí, uma época, eu via que eu tinha transporte aqui, daí eu vinha até aqui, às vezes, pegava transporte e ia daqui. Daí, depois, desembarcava aqui e descia para Passos Maia, sozinha. Naquela calçamento, que era terrível. E hoje eu penso, meu Deus, será que eu teria coragem de deixar minha filha? Claro que também as coisas foram mudando. Hoje está mais perigoso, né? Mas eu ia, e eu não tinha medo. E a mãe incentivava, né? Então, ela foi muito importante, né? Depois eu peguei o tempo que começaram a fazer o asfalto ali. Aí trancava, tinha que ir lá por Bela Vista, um dia por Bela Planície, Rio do Poço. Tinha que desbravando. Rotas alternativas, né? Isso, mas eu sempre tive também essa coragem de enfrentar. E nesse lado a mãe não dormia até eu não chegar também, né? Ela incentivava, mas ali, né, com o coração. Né? Tinha, até hoje, né? Com o coração na mão. Mas, graças a Deus, sempre deu tudo certo, né? Vocês são em 13 irmãos? Sim. Unicamente. E todos envolvidos com a empresa, de uma forma ou outra. Eu e o meu irmão sempre, desde sempre. Sempre juntos. E a minha irmã mais nova, a Lede, então, ela também tem outro empreendimento, que também é da família, né? Em Palmas. Então, ela cuida mais lá. Ela é da família, lá é uma loja de roupa, de venda de roupa, confecções e tal. Então, ela cuida lá. Mas agora, como ela é formada em contabilidade também, ela está contribuindo aqui na empresa também. Legal. Mas, assim, felizmente, a gente tem 13 e consegue, eu vejo vocês dois irmãos aqui também. É legal, né? Que consegue manter a paz entre irmãos, lá nós também, felizmente, a gente consegue. Claro que controvérsias, né? Ao menos na frente das câmeras, né? Tem as divergências, né? Não há dúvida, né? Tem. Às vezes um quer uma coisa, outro quer outra, um concorda, outro discorda. Mas, assim, no final, todo mundo se entende e segue o rumo, né? Todo mundo no mesmo caminho. Agora, quando um começa a puxar a corda para um lado, outro para o outro, aí complica. Entre mortos e feridos, no final, salvam-se todos, né? Exatamente. Mas empresas familiares são assim mesmo, né? Sim. E é bom isso, né? Manter a família também unida, né? Com o mesmo objetivo e tal. E você veja bem que as grandes empresas hoje começou aonde? Geralmente é por família também. Familiar. Geralmente começou ali, né? Hoje são empresas enormes de capital aberto e tal, mas começou como? Vai ver lá na origem, foi tudo familiar, né? É verdade. E eu acho bem, assim, eu gosto dessas empresas familiares, né? Acho que elas são produtivas, digamos assim. Eu vejo as empresas, a nossa região, a Santa Catarina mesmo, é muito disso, Tem né? muita essa essência ainda, sim, né? de empresa, no meio rural também a gente vê bastante isso, né? Nosso estado é basicamente de pequenas propriedades. Sim.
E veja que é um estado Riquíssimo. exemplo, né? É um estado exemplo. Eu também digo, tenho orgulho também de ser catarinense. Sim. E eu acho que é o melhor estado do Brasil, né? Porque, comparado, ele é excelente em termos de Às vezes, renda. E veja bem que o nosso relevo não é muito, né? Ele é bem... E a gente produz de tudo aqui. Às vezes a gente pode até reclamar, né? Mas então sai daqui um pouquinho, vai conhecer outras culturas, outros lugares e volta para você ver o paraíso que está vivendo. Eu digo a mesma coisa, vai fora para ver, né? Pode ser mais, ter belezas e tal, mas a gente vive num país, eu sempre falo também, nós moramos num paraíso aqui em Santa Catarina e no Brasil em si também, né? Sim. Se tu para pensar. Eu quero pegar justamente esse gancho de a gente valorizar onde que a gente está, né? Você mesmo disse que tem orgulho de ser passusmaiense, tua empresa está ali dentro da cidade, e a parte do fomento da cidade como um todo, né? Me corrija se eu estiver errado, você foi presidente da associação ou da CDL lá em Passos Maia? Da associação comercial, foi por 2 mandatos lá. Da associação comercial, né? Então, querendo ou não, você está envolvida com outras, ou esteve no momento envolvida com outros setores, com outras empresas. E pegando especificamente sobre o teu setor, né? A gente sabe que existe muito essa parte ainda no mercado interno, as indústrias moveleiras e tal, e é uma coisa específica de mim, que eu fico pensando, por que aqui a nossa região, que é tão forte a parte de madeireira, de serraria, essa parte de madeira mesmo, por que a gente não faz essa... Incremento. O produto final, a gente não agregar entrega valor. também. Pega exemplos aqui do Oeste mesmo, né? Tem a cidade mais lá no extremo oeste, São Lourenço do Oeste, que tem indústria moveleira forte e tal. Tem Pinhalzinho, né? é forte, Nova Erechim ali também, né? inclusive clientes nossos ali também. Por que você acha que nós aqui não temos essas indústrias aqui tão próximas? Exato. Né? Você que está dentro desse mercado. Tu vê, não sei te explicar porque a cidade vai criando uma certa vocação, né? Aí você vai lá para Pinhalzinho, por exemplo, ali, aí tem indústrias de móveis, aí não tem as madeireiras. Então, São Bento, né, também tem grandes indústrias moveleiras e os madeireiros estão fora. Mas a matéria-prima daí vem de outro lugar, né? Aí às vezes tem a indústria próxima e ele compra do outro mais longe. É a vocação que a cidade vai criando mesmo. Não tem uma... Claro, de repente, se tivesse um incentivo, sei lá, da parte do governo municipal, de repente, né? Mas eu não vejo... Eu vejo que se cria essa vocação dentro da cidade e uma coisa vai levando a outra, né? Mas seria interessante, né? Que você conseguisse... aproveitar tudo ali, né? Mas não... E da mesma forma que tu disse, eu tenho a minha floresta de reflorestamento perto aqui, no caso em Passos Maia mesmo, porque para o meu negócio é mais vantagem. Então, se fosse pensar nessa forma, para o cara que está construindo móveis, seria melhor ele ter no quintal de casa dele perto a matéria-prima, né? matéria-prima. Deveria ser assim. Mas vai criando a vocação, o marceneiro vai montando lá no cantinho dele e assim vai, né? Então, e vem ainda do passado também, que foi muitos... Tinha o pai que tinha o negócio lá e continuou lá, e né, que nem nós tínhamos um negócio aqui e continuamos aqui. Poderíamos ter ido montar madeireira em outras regiões com mais disponibilidade de matéria-prima, né? Caçador, que tem bastante plantio e tal. Mas não, aí você pega você cria ali naquela cidade, gosta, daí fica ali. Daí tem a família, aí tem os amigos, aí se envolve lá na associação, na comunidade, fica lá, né? Não vê, assim, não consigo te dizer por quê, de fato, que não ser... Não tem um motivo específico, né? E tu vê isso nas cidades, uma desenvolve...
Xanxerê, por exemplo, já é mais forte na metal mecânico, desenvolve uma vai bem, a outra já sai, ó, os funcionários já montam outra e monta outra e vai criando a cidade, né, criou um polo, né, daquele setor. Nós aqui temos mais uma madeira. E tu sabe que eu não vejo andar muito junto madeira com móveis. Não tem. Não? Né, madeira, tem o setor madeira numa cidade e o polo moveleiro tá em outra. Dificilmente, assim, a não ser que seja uma cidade muito grande, mas pega um município pequeno, por exemplo, você vai ter grandes madeireiras ou grandes, né, fábricas de imóveis, assim, marcenarias, enfim, né? Porque, de repente, até uma questão de mercado, né? Porque também não é só questão matéria-prima, né? Também daí tem o outro lado, tem o lado de mercado de escoar o produto. Daí tem a chegada do produto, mas também a saída, o que favorece, às vezes. Favorece eu ficar mais perto do porto. Favorece ficar mais no centro do estado para distribuir melhor. Tem outros... Logística. Outra coisa que se avalia também para ver onde vai se estabelecer a empresa, né? Se tu pensar assim também, daí nós que somos bastante produtores de leite aqui na nossa região, né? Mas então por que não vem os laticínios aqui? Aqui, né? Não, o leite vai tudo para outros municípios, né? Porque o laticínio já está lá em outros pontos, então é a cadeia, né? É a cadeia, a cadeia produtiva, a cadeia de tudo, né? Industrial. E é assim que funciona o mundo, né? É assim que funciona. Aí tu pega a madeira e manda lá para os Estados Unidos. Por que não vende aqui? Ou por que os americanos não compram de lá, né? Eles compram bastante, mas aí tem produtos que eles preferem comprar. Claro, preferem. Custo ficou menor, né? Sim. Então, ou não tem, tá faltando aquele produto, compra lá do Brasil, compra lá da Europa. É o mercado. É o mercado. É a gente saber, da mesma forma que você soube explorar, no bom sentido da palavra, o mercado internacional, né, para o teu negócio, a gente saber explorar as potencialidades dos nossos negócios para, né, alavancar a prosperidade. E daí tem aquela coisa também, né, que com o passar do tempo, às vezes, cria uma certa afinidade. Criou aquele laço maior com aquele mercado, com aquele cliente. Claro, é sempre o preço importante, né? Mas, às vezes, tem aquele laço também. Você vai de anos cliente, você continua fornecendo para ele, né? O fornecedor também. Às vezes, acontece, o preço está melhor. Não, é só o preço que conta? Não. Mas e aí? E a entrega? E o tempo que ele foi correto contigo? Tu tem que avaliar dentro da empresa, né? Vai jogar tudo isso e colocar em risco em função do preço? Então, tudo tem que ser avaliado, né? Não é só preço na empresa, né? Sim. Então, nós sempre procuramos ser uma empresa correta, entregar na data certa, fazer nos padrões que o cliente quer. Fornecedor também, então tu deseja que ele também faça o mesmo contigo, te entregue na data certa, te entregue o produto que você pediu. Aí vem o outro lá, vou te fazer mais barato. Então eu vou comprar do outro que tá mais barato. Será que é certo? Aí daqui a pouco não entrega no prazo, atrasa, né? Eu procuro sempre levar em conta isso, assim, peraí, mas e o tempo nosso que estamos juntos, né? Tem a lealdade também, né? É uma relação de confiança também. Tem, né? isso que tem que também levar em conta, né? Então, para que a empresa continue saudável, né? Tanto é importante ter um bom cliente, mas um bom fornecedor é muito importante também, né? Sim, porque da mesma forma que você tem esses dois nas pontas, você, de certa forma, também é um deles para outras empresas, né? Claro, também eu também sou cliente e sou fornecedor de outros, né? Então, é as duas pontas ali que tem que... Eu como pessoa, né? Não agora como empresa, eu procuro ser bem... Eu meço bastante isso, assim, bem leal com a pessoa, não... Somos parceiros de longa data. Agora estamos vivendo um momento mais difícil no setor madeireiro. Agora está vivendo um momento mais turbulento, né?
Então, é momento de você... Agora, vou me desfazer dos meus parceiros, dos meus fornecedores que foram até hoje? Eu penso, não, peraí, vamos conversar lá, vamos ver se dá para nós se ajudar nesse momento, baixa um preço aqui, vamos continuar comprando, mas me ajuda e tal, vamos... Sim. Vamos Manter o relacionamento. Vamos manter, porque vamos se agarrar todo mundo e manter, né? Porque senão, daqui a pouco, quebra, né? A cadeia. E daí, daqui a pouco, volta ao mercado, melhora e o meu fornecedor daí. Eu joguei ele fora. Eu me preocupo bastante, assim, nesse sentido, sabe? De manter manter a lealdade, assim como com os funcionários, né? Ah, deu um momento turbulento. Ah, manda embora. Não, calma, vamos devagar, é necessário, vamos tentar fazer o possível para não ocorrer esse tipo de situação. Aí depois o mercado volta na boa, na alta, e daí? Tu jogou fora aquela mão de obra? Boa, você tem que ter responsabilidade também com a tua equipe. Sim. Nem tudo se corta pela raiz, né? Como diz o ditado, cortar o mal pela raiz em si. Às vezes não há necessidade de ceifar tudo, né? Eu procuro ser cautelosa nesse momento. Ter o meio termo para as coisas. Né? Claro que tem situações que te obriga a fazer, né? Mas tem que ter bastante cautela, porque a empresa, assim, para ir bem, tu precisa de ter pessoas boas do teu lado, e senão não dá. Então, tu tem que também respeitar essas pessoas, tem que, num momento de crise, tenta mantê-las, não vai jogá-las, né? Demite. Tem empresas que, não, demite. Não, peraí. Ela tem que conseguir absorver os momentos de vulnerabilidade para não impactar lá no colaborador. Isso. Então, é uma coisa que, assim, ter uma empresa, por mais grande que seja, ou mais pequena que seja, as pessoas é o ponto-chave da empresa. Sim. É as pessoas. Feito por gente, né? Material humano. E não adianta que nem... a Leandra tá aqui nesse momento, e tá falando, tá lá administrando. Eu tenho o meu nome, né, Leandra, como administradora da empresa. Mas não é a Leandra. O que eu faço eu lá sozinha? Sim. Faço nada. Se eu não tiver aquelas pessoas, né? Que nem a minha família ali, junto meu irmão, minha irmã, todo o pessoal da produção. Não é nada. Sim. Você não faz nada, então tem que ter as pessoas. Você é uma das engrenagens. Né? Tá o nome ali, representa a empresa. Nada mais isso, representa, mas a empresa é um conjunto por mais mesma coisa, imagina vocês aqui, né? É isso aí. Fica só você aí também, para ver. Fica sozinho. Não é fácil. Então, para você, tem que se cercar de pessoas boas. Eu sempre digo isso, né? Tem que ter colaboradores bons, tem que ter fornecedores bons e tem que ter clientes bons. E eu aprendi isso também, né? Que se alguém começa a não te fazer bem, não tem por que também ficar insistindo, né? Cerca-se de pessoas que você confia, que daí a coisa vai bem, né? Senão, não... Exato. Começa a não ir bem. Conselhos de uma empreendedora de anos. E de sucesso, né? De sucesso. Frente do ter negócio pessoas boas junto com você, eu acho que é o segredo, sabe? E gostar do que tu faz. Essa é outra coisa que eu diria, assim, sabe? Faz o que tu gosta, que é uma satisfação muito grande você chegar em casa. Claro que você tem problema, né? Toda empresa tem os seus... Tem dias que o bicho pega, né? Que dá problemas, tem problema com o fornecedor, tem problema com o cliente, com o funcionário, tem. Toda empresa tem, né? Mas eu brinco sempre, mas a gente tá aqui para quê? Para resolver os problemas, porque se não desse nenhum problema, se tudo andasse a mil maravilhas, para que ia ter nós ali, o administrador ali? Não precisa, daí a coisa anda sozinha, né? Sim. Então, eu sempre digo, estamos aqui para resolver. Sim, os desafios que movem, né? Tem que ter. Então, nós nascemos para isso, né? Muito bem. Legal. Agradecer, então, a Leandra pela vinda, fala mais, por
trazer, compartilhar, né, a experiência dela também, que certamente é útil para muitas pessoas, né, sejam elas empreendedoras ou não, que estão acompanhando agora esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, e trazer as experiências de vida dela, contar um pouquinho também da vida pessoal. Então a gente fica muito grato aí pela tua vinda, Leandro, e parabéns, né, por essa trajetória de sucesso aí, e que você é a terceira geração, que muitas outras gerações venham, né, dentro dessa filosofia aí, e deem continuidade a essa filosofia de trabalho. Eu que agradeço mais uma vez assim, o convite, fiquei bem... Pensei, eu até falei para o Jefferson, escuta, o que eu vou fazer? Vou contribuir com o quê, né? Mas espero ter contribuído, ter, assim, compartilhado também o dia a dia da gente, que eu acho importante dentro de uma empresa. Não é fácil, mas não é difícil. Se você tiver coragem e garra e assim, vontade, e você consegue, né? Então, incentivar também, assim, sempre poder incentivar as mulheres em aceitar esses desafios de encarar essas coisas que a vida nos proporciona. Então, temos que ter coragem e enfrentar. E parabenizar vocês, tá? Pelo essa podcast, esse Fala Mais. Eu sempre achei legal, né? Trazer essas novidades, essas inovações aqui para nós, né? Para nossa região. E acho bem bacana o trabalho de vocês, não só o Fala Mais, mas as demais reportagens e tal que vocês fazem. Acho bem, bem bonito e desejo que vocês tenham bastante sucesso nisso, né, também, que vão evoluindo também e aproveitando as tecnologias para compartilhar com a sociedade, né? Que vocês são meios de comunicação e levam as notícias, as boas, né? E as ruins também, né? Mas, enfim, que vocês tenham bastante sucesso. E obrigada, mais uma vez, pelo convite, né? Muito obrigado. E obrigado você, aproveito, né, também para convidá-los a me visitar, né? Na empresa. O Jefferson já esteve lá, né? Já. O Jonathan também, para ir lá visitar a empresa. Vamos lá tomar um cafezinho uma hora dessa. Tomar um então, café, tomar um chimarrão, né? Podem ir, serão bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, elas são recíprocas a ti, tá? Do sucesso, enfim, do que você desejou pra gente. E a pergunta que você tinha me feito, como é que eu vou contribuir, o que eu vou trazer, tá? E a resposta. Foi mais de 1 hora de resposta dada, tá? De você compartilhando a tua história, as tuas experiências, isso daí é engrandecedor para as pessoas que estão acompanhando, né? Tiram o tempo dela para ouvir essa conversa, ouvir a tua experiência e, logicamente, para a gente também. Isso, cada vez a gente sai daqui como se fosse um intensivo de uma aula de universidade, porque os nossos convidados tem o dom do Fala Mais. É isso aí. E tu sabe que eu acho que essa caneca, eu acho que faz a gente falar mais, né? Porque o tempo vai passando e você nem viu que falou tanto, né? Realmente. A gente não consegue beber o que tá dentro, né? De tanto que a gente conversa, né? Olha, eu acho que vocês colocam alguma coisa que a gente fala mais, né? O café inspira que chega a ficar gelado, né? Mas obrigado pela tua vinda, você disponibilizar teu tempo, tá? Eu que agradeço. E a gente também agradece vocês por terem acompanhado mais esse bate-papo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Fala Mais no YouTube, compartilhem, né, com as pessoas nas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos. E a gente também agradece as nossas marcas parceiras, as lojas Quero Quero, Cicobi Valcred Sul, Mercado Marini, a Vinícola Maier e o Embutido Serrano. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima semana.